nunca ficou pronta e parece em ruínas. Há tanto tempo abandonada que do fosso sobe uma árvore adulta. E muita coisa aconteceu no Brasil desde que o projeto começou. O início foi ainda no regime militar. Veio o movimento de Netajá, a morte de Tancredo Neves. O vice José Sarney virou presidente e começou as obras. Vieram as primeiras eleições diretas e Fernando Collor parou as obras por falta de verbas. Assumiu Itamar Franco. Depois, Fernando Henrique Cardoso privatizou o setor elétrico e, com ele, a usina. O primeiro operário presidente, Lula. A primeira mulher presidente, Dilma. E as obras da usina de Jacuí 1, a 60 quilômetros de Porto Alegre, nunca foram terminadas. Nesses depósitos estão os equipamentos importados da Alemanha em 87, pelo equivalente hoje a 500 milhões de reais. Uma usina completa, com capacidade para abastecer toda a região metropolitana de Porto Alegre, empacotada dentro de galpões há 25 anos. Instalada, poderia gerar 360 megawatts-hora de energia. Geradores de vapor, turbinas, painéis de controle que nunca registraram 1 quilowatt sequer. A manutenção é feita pela antiga dona, a empresa Tractebel, que comprou a usina em obras na privatização da estatal Eletrosul. A Tractebel afirma que depois vendeu a usina, mas não recebeu o pagamento. O caso está na justiça. Segundo a Tractebel, os equipamentos são a garantia da dívida. Mas mesmo em bom estado, a possibilidade de que um dia gerem energia é cada vez menor. R$500 bilhão que podem virar ferro velho se a termoelétrica não for concluída. Na verdade, ela seria sucateada, seria quase que vendida a peso de ferro e dos outros metais que existem aqui. Na época, parecia o plano perfeito para aproveitar a riqueza abundante por aqui. Toda essa região está sob um lençol de carvão mineral que está a menos de 15 metros de profundidade. Mas o que levou o Jacuí 1 às ruínas não foi o fato de que o carvão se tornou o inimigo número 1 do aquecimento global. Foi uma sequência de compras e vendas mal sucedidas. Investidores que compraram, mas não pagaram a usina, acabaram presos por falsificar documentos para pegar empréstimo no exterior. Depois, a usina foi parar na mão de uma empresa de previdência privada americana, que faliu. É economicamente viável terminar essa usina nessa altura do campeonato? Dificilmente se iniciaria um projeto como esse hoje, mas no estágio em que se encontra é um desperdício imenso não se terminar essa obra. Nós temos 70% das obras civis prontas, a usina está praticamente toda ela aqui estocada. O administrador da massa falida diz que com um investimento de mais R$500 bilhão, a usina poderia gerar energia. Prefeito, ainda há esperança que saia essa usina? Muito pequena, senhora. Esperança muito pequena, porque são praticamente 22 anos de espera. Durante décadas, a região se mobilizou para que a usina fosse terminada. Agora, a prefeitura tem outros planos. Desapropriou boa parte do terreno para fazer um polo industrial. A 2.600 quilômetros no sertão da Bahia, outro exemplo de desperdício. Aqui o recurso abundante é o vento. Basta ver as árvores que crescem curvadas. E nas serras da região de Caetité, torres com turbinas eólicas que poderiam gerar energia limpa e barata brotam às centenas sobre a Caatinga. O Nordeste já tem instalados e prontos para funcionar parques com capacidade para abastecer uma cidade do tamanho de Brasília. Mas as hélices estão paradas, e não por falta de vento. Os parques ficaram prontos em julho, bem a tempo de ajudar o Brasil a enfrentar o período da seca, quando os reservatórios das hidrelétricas estão mais baixos. Só que até agora nem 1 quilowatt produzido aqui entrou na rede. Isso simplesmente porque as linhas de transmissão que deveriam levar a energia daqui até o sistema não foram construídas. Várias empresas privadas investiram aqui R$1,2 bilhão nos parques eólicos. Enquanto isso não é escoado, os parques eles têm que ficar parados, né? Inclusive uma manutenção especial e custosa para poder manter a máquina que foi feita para girar, ela ficar parada.
Por contrato, como terminaram a construção no prazo, as empresas estão recebendo do governo pela energia que poderiam gerar. R$ 33.600.000 por mês. De julho a outubro, foram 134.400.000. E segundo o ANEEL, deve passar dos 440 milhões até setembro, quando as primeiras linhas deverão ficar prontas. Dinheiro que sai da sua conta de luz. Esses cabos enrolados aí indicam literalmente um fim de linha. Toda a energia produzida pelos parques aqui da região já poderia chegar até aqui. Aí bastaria esses cabos cruzarem a estrada para chegar a uma subestação, que deveria ter sido construída aqui nesse terreno, onde o mato ainda está crescendo. Deste ponto até a linha principal, para se conectar ao Sistema Nacional, são 120 quilômetros. Só que as obras ainda nem começaram. A responsável pela linha é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf. O diretor de engenharia da empresa diz que a culpa é da demora nos licenciamentos ambiental e do patrimônio histórico. Mas a ANEEL entendeu que a Chesf geriu mal os prazos e multou a empresa em 12 milhões de reais, o que dá menos de 10% do prejuízo acumulado até agora. A ANEEL informa que vai cobrar esse dinheiro da Chesf. A Chesf é também uma empresa pública. A Chesf é uma empresa de economia mista. Com maioria controladora do poder público, do contribuinte brasileiro. Perfeito. Quer dizer que se a Chesf ou a ANEEL pagarem pelo prejuízo, de qualquer maneira esse prejuízo sai do bolso do consumidor. De todo jeito, se fosse privada também. Quem paga a conta é sempre o consumidor, de qualquer jeito. No momento que a energia não estiver lá, se não estiver saindo da usina, o consumidor vai estar pagando. Especialistas apontam as linhas de transmissão como o ponto crítico do sistema elétrico brasileiro hoje. Quando hoje nós observamos alguns apagões aqui e ali, isso quer dizer subinvestimento nas redes, subinvestimento na rede de transmissão. Você tem hoje, não adianta se você ter geração e ter distribuição se você não tem aquele meio, que é a transmissão de energia. No Brasil inteiro, 58 linhas de transmissão estão com as obras atrasadas em pelo menos 4 meses. 21 são de responsabilidade da Chesf. Em outras 5, a empresa faz parte do grupo construtor. A empresa não tentou dar o passo maior que a perna ao pegar muitos leilões, muitas concorrências, sem conseguir entregar essas obras? A empresa que não tentar dar um passo maior do que a perna não é uma empresa, é outra coisa. Toda empresa que se preza dá um passo maior do que a perna. E nós vamos continuar dando um passo maior do que a perna. Isso, para mim, não é problema. Outra energia indispensável é o combustível. A frota de veículos mais do que dobrou em 10 anos no país. Somos autossuficientes em petróleo, mas precisamos importar cada vez mais gasolina por falta de refinarias. Um imenso complexo petroquímico na região metropolitana do Recife, a Refinaria do Nordeste, também chamada de Abreu e Lima, deveria resolver parte do problema. Só podemos mostrar imagens de helicóptero porque a Petrobras não permitiu o acesso ao canteiro de obras, alegando falta de segurança. Pelo projeto inicial, ela já deveria estar funcionando. Só que as obras estão atrasadas 2 anos. E com os atrasos, os custos se multiplicaram. Em 2005, quando foi aprovado o orçamento para a construção, era de 4,7 bilhões de reais. Em agosto do ano passado, esse orçamento foi revisto pela Petrobras para 41,2 bilhões, um aumento de mais de 8,5 vezes. Numa cerimônia no ano passado, a presidente da Petrobras disse que Abreu e Lima é uma história a ser aprendida e não repetida. As razões são muitas, né? Erro de planejamento, erro de projeto, entrega de equipamento atrasado, né? Então, tudo isso está colaborando para o preço duplicar, triplicar, multiplicar por 20, como é o caso da Abreu Lima, né? Mas a Petrobras diz que houve muitas mudanças no projeto e não dá para usar o preço inicial como referência. É uma referência que diz respeito a um projeto que é muito diferente do projeto que está sendo implementado. Segundo a Petrobras, a refinaria terá capacidade para produzir também outros combustíveis com nova tecnologia ambiental. Então, é um projeto diferente sendo implantado num cenário diferente, num contexto diferente. Mas o relatório Fiscobras, editado pelo Tribunal de Contas da União, aponta irregularidades. A terraplenagem teria sido superfaturada em 90 milhões de reais.
Outros 5 contratos têm sobrepreço, ou seja, serão pagos preços muito acima do mercado. Segundo o TCU, nesses 5 contratos, o prejuízo para os brasileiros, todos sócios da Petrobras, chega a 1,380 bilhões de reais. A Petrobras não acatou a recomendação de paralisar as obras e refazer os contratos. Paulatinamente, nós temos esclarecido todas essas irregularidades apontadas, ou supostas irregularidades apontadas pelo TCU, e até hoje não existe julgamento sobre nenhuma irregularidade que tenha, em definitivo, sido constatada como tal pelo TCU. E até hoje conseguimos esclarecer a maior parte delas. Tem uma pequena parte que a gente ainda precisa esclarecer, essa discussão continua. Para especialistas no setor do petróleo, as causas do aumento de custos são muitas. Abreu Lima começou errado desde o momento que foi escolher o sócio, que foi a PDVSA da Venezuela. Até hoje, a PDVSA não botou um tostão na obra. No Rio de Janeiro, a Petrobras constrói outro complexo petroquímico, o Comperge, também atrasado e também com indício de sobrepreço apontado pelo TCU. O contrato de implantação de uma tubovia está 163 milhões de reais acima do preço de mercado. No English, but if you saw, you say, yeah, you should have said.